Aí nós temos a questão da determinação de plano, que ele já coloca como retas coplanares, tá? Então eu tenho, na verdade, mais uma condição aqui de determinação de plano. O que eu preciso para determinar um plano? 3 pontos distintos, não colineares, determinam um plano. Ótimo. Só que aqui nós temos o seguinte, ó. Vamos considerar duas retas RS contidas no mesmo plano alfa. As posições que uma pode ocupar em relação à outra se encaixam em 3 possíveis situações. A primeira, ó, ele já fala, tá, gente? Então aqui da primeira situação, deixa eu puxar um pouquinho. Na primeira situação, essa aqui de baixo, tá? Reta azul. Então assim, para determinar o plano, eu preciso de uma reta, mas que coisa! Uma reta e um ponto fora dela. Então, se esse pontinho vermelho aqui é um ponto fora dela, eu tenho a determinação do plano. Uma reta e um ponto. Porque eu tenho 2 pontos distintos aqui e um ponto, terceiro ponto, que é esse vermelho. Tá? Só que no plano, eu posso ter duas retas coincidentes. No caso, R coincide com S. Então, eu tenho aqui duas retas com os pontos de uma coincidindo com os pontos de outra. Tá? Duas retas paralelas também determinam um único plano. Duas retas paralelas distintas determinam um único plano. Se duas retas são paralelas e distintas, existe um único plano que as contém. Cuidado com isso. Que são essas duas verdes aqui, ó, no meio. E aqui no terceiro, duas retas concorrentes ou secantes. Se duas retas são concorrentes ou secantes, elas também determinam um plano. Por quê, pessoal? Olha, eu tenho um ponto de intersecção entre as duas. Se eu pegar esse vermelhinho mais esse outro aqui, tenho 3 pontos distintos não colineares. O mesmo acontece aqui, ó. Eu pego esse pontinho em S, esse outro aqui e mais um aqui. Tá? Então, pegando esses outros 3 pontos, são suficientes também para a determinação do plano. Já estou fazendo uma abordagem geral, tá, gente? Estou falando coisas que também não aparecem aqui, estou improvisando, beleza? Então, vamos lá. Retas coplanares, quer dizer que retas que pertencem ao mesmo plano. Vamos considerar duas retas RS contidas num plano alfa. As posições que uma pode ocupar em relação à outra são retas coincidentes, aqui embaixo. As duas retas têm a mesma direção e todos os pontos em comum, coincidentes. Retas paralelas distintas. As duas retas têm a mesma direção, mas não têm pontos em comum. Paralelas distintas seriam essas duas verdes aqui. Retas secantes ou concorrentes. Aqui elas se cruzam e não determinam um ângulo específico, tá? Não tem, só se cruzam. Retas secantes ou concorrentes, as duas retas têm direções diferentes no plano e, consequentemente, se cruzam em um único ponto em comum. Nessa situação, as retas formam regiões denominadas ângulos. Tá bom? Retas não coplanares. Opa, aqui é legal, vou acrescentar informação também, tá, gente? Olha lá, deixa eu colocar numa posição bacana. Percebam que nós temos um cubo. Um cubo A, aqui tá legal. A, B, C, D, E, F, ele não coloca ali, mas seria G e H, tá? Aqui eu vou acrescentar informações, então presta atenção. Vamos observar um cubo e as retas R, S e T. A reta S, pessoal, só teria que ser letra minúscula, viu? Ele não coloca aqui como minúsculo, tá? A reta E, não coloca mesmo. A reta S, essa daqui, verde. A reta R, tá aqui minúscula, ótimo. R. E a reta T, a vermelha, tá? Determinadas respectivamente pelos vértices A e B, B e C, E e F, ou seja, a reta S é a reta suporte do lado BC.
ela contém esse lado BC. A reta T é a reta suporte do lado EF, da aresta EF do cubo. E a reta R é a reta suporte da aresta AB. Ou seja, é a reta que passa pela aresta AB. As retas R e S pertencem ao mesmo plano. Vamos ver, ó, R e S. Por quê? Elas estão nesse plano aqui dessa face. Porque elas se cruzam aqui em B. Ou seja, duas retas concorrentes pertencem ao mesmo plano. Tá? Aquele em que está contida a face ABCD, que é essa face aqui, ó, ABCD. Além disso, por se tratar de um cubo, pode-se concluir que elas são perpendiculares. Esse ângulo aqui entre elas, ó, o ângulo ABC, por serem retas de duas arestas concorrentes ou dois lados seguidos, né, consecutivos de uma mesma face, elas formam um ângulo reto aqui, ó. Tá bom? As retas R e T, opa! As retas R e T são paralelas, ó. R e T são paralelas. Isso também está nítido aqui. E pode-se fazer passar por elas um plano que contém os pontos A, B, E e F. A, B, E e F. Ou seja, por aqui eu tenho um plano que nada mais é, gente, do que essa face aqui, ó, A, E, F, B. Ou seja, TR são paralelas distintas e elas determinam um plano, ou seja, o plano que contém a face A, B, F, E. Simples assim. Já pelas retas S e T, aqui que entra o detalhe. Se vocês perceberem, gente, elas não se cruzam. Parece que elas se cruzam aqui, tá? Mas olha lá. S e T. Aqui, agora, aqui dá para ver melhor. T está aqui. S está aqui. Elas não se cruzam. Já as retas S e T, não é possível fazer passar um plano que as contenha simultaneamente. Tampouco elas possuem um ponto comum. Isso poderia indicar que trata-se de duas retas paralelas, mas não é esse o caso, já que elas precisariam ser coplanares para serem paralelas. Então, eu tenho duas retas que não possuem ponto em comum. Vou usar um lápis e minha caneta. Existem duas possibilidades, tá, gente? Essa é uma. Elas podem ser paralelas, que não é o caso, porque duas paralelas, se elas forem paralelas, elas determinariam um plano. Essas duas não determinam um plano, ou seja, S e T, não existe um plano que as contém. Não dá para passar um plano pelas duas. Essas retas se chamam retas reversas. Retas reversas são retas que não pertencem ao mesmo plano. Porém, essas duas têm uma característica a mais. Por quê? Se vocês observarem, ó, nessa posição mais ou menos aqui, ó, nessa posição, vocês vão perceber, difícil é parar só pra vocês vão perceber, aí, aqui, ó, aqui mais ou menos aqui, ó, vocês vão perceber que a verde e a vermelha, nessa posição que está agora, se eu tirar o dedo aqui vai mexer, tá? Deixa eu tentar, tirei, consegui. Nessa posição, gente, vocês percebem que a verde e a vermelha formam um ângulo reto. Se elas formam um ângulo reto, mas elas não têm ponto em comum, então elas não são perpendiculares. Elas são conhecidas como retas ortogonais. Olha isso aqui, ó. Vocês estão olhando aí, mas parece que elas têm ponto comum. Vocês estão vendo que parece que elas são perpendiculares entre si? Sim, mas olha a hora que eu virar. Eu não vou mexer a posição da minha mão, só vou virar a cadeira, ó.
não tem ponto comum, tá vendo? Não toca uma na outra. Ou seja, essa posição entre essas duas retas indica que elas são ortogonais. Isso significa que elas determinam um ângulo reto, mas elas não são perpendiculares. Elas formam um ângulo reto, mas elas são reversas, tá? Reversas ortogonais. Quando eu falo ortogonais, na verdade, eu já estou dizendo que elas são reversas. Se elas se tocassem, se tivessem um ponto comum, elas seriam perpendiculares. Perpendiculares, tá? Que é a posição entre duas retas que nós já vimos na própria geometria. Por isso que eu não estou falando aqui, tá bom? Então, retas ortogonais, elas não se cruzam, elas estão em planos distintos, porém formam um ângulo reto. Retas reversas, mesma coisa, ó, essas duas, olha a diferença. Aqui eu tenho duas retas reversas. Elas não têm ponto comum, mas elas não determinam um ângulo reto, a diferença é essa. Se elas estiverem em planos distintos e determinarem ângulo reto, ortogonais. Se elas estiverem em planos distintos, não existir um plano que as contém, reversas. Beleza? É isso aí, gente. Se eu pegar numa pirâmide, por exemplo, na pirâmide já começa a ter essa questão de retas ortogonais, tá? Mas aí eu mostro numa outra oportunidade também. Nos próprios exercícios eu vou falar um pouco mais sobre isso. Como eu disse, eu vou fazer uma abordagem geral, tá, pessoal? Aconselho aí vocês a fazerem uma leitura desse capítulo um pouco mais específica, tá bom? Porque aqui realmente é percepção mesmo, não tem muito o que falar.